Graças e paz, amados irmãos. Um excelente dia a todos vocês. Que bacana em estar na presença do Senhor. Mais um domingo. Eu quero dar as boas-vindas a cada irmão. Sejam bem-vindos todos. Glória a Deus pela vida de vocês. Que coisa boa. Nós já temos pessoas entrando aí. Já temos pessoas entrando. Graças a Deus. Que bom. Opa, nosso querido Valdemar, seja bem-vindo, querido. Como é que você tá? Viviana. Ah, minha querida esposa. Irmãos, eu quero começar esse momento agradecendo a Deus pela vida de cada um de vocês. Glória a Deus pela vida de cada um de vocês. E eu quero começar esse momento convidando os amados irmãos, convidando a orar comigo. Sejam bem-vindos e todas. Eu quero convidar você, meu amado irmão, meu querido amigo, que está nos assistindo. Nós já temos aí a presença do nosso querido Isaac, juntamente com a Ani. Eles são os coordenadores de jovens da nossa igreja. Vamos orar então ao Senhor. Senhor, muito obrigado pelo fato do Senhor nos dar de presente esse dia, porque nós entendemos que isso é presente teu, Senhor. Nós te agradecemos porque o Senhor tem cuidado de nós em todos os momentos. Te agradecemos também pelos amigos e irmãos que estão conosco nesse momento, Pai, que as tuas bênçãos estejam sobre cada um deles. Meu Pai amado, eu quero colocar nas tuas mãos, Pai, pessoas que nesse exato momento estão adoentados, enfermos, Senhor. E peço em nome de Jesus que o Senhor esteja com as tuas mãos poderosas, restaurando a saúde, auxiliando em nome de Jesus. Eu quero incluir, Senhor, nas minhas orações, os meus amados e queridos irmãos e amigos, Diego, Senhor. Meu querido irmão Edson Diego, que o Senhor esteja com as suas mãos sobre ele, Senhor, nesse exato momento, cuidando, protegendo, restaurando, Senhor, a sua saúde. Também a nossa irmã Luciana, Senhor. Cuide, Senhor, dela, Senhor, nesse momento, que as tuas mãos benditas e poderosas estejam sobre os nossos amados irmãos. Pai, e algum irmão ou alguém que está nos assistindo que também carece, Senhor, dos teus cuidados, que o Senhor venha cuidar, que o Senhor, com a tua mão poderosa, venha restaurar, restabelecer a saúde, a alegria, conforme a tua vontade, Senhor. Eu suplico que, em nome de Jesus, o teu Espírito Santo esteja falando conosco nessa manhã. Que o teu Espírito Santo testifique a tua palavra em nossos corações. Suplicamos isso em nome de Jesus. Amém. Amém. Glória a Deus pela vida de cada um de vocês. Então, hoje é um bate-papo, hein? Hoje a gente vai bater aquele papo, a gente vai conversar um pouco e são temas que os jovens querem saber, né? Temas que a gente precisa, inclusive, saber, é necessário. Então, com a palavra, os nossos jovens. Gente, nós todos, não sei se todo mundo conhece a gente, né? Mas eu sou a Nick, ele é o Isaac. E hoje vai ser muito legal, a gente vai bater um papo aqui. E são perguntas muito pertinentes, inclusive, né, pastor? Que não só os jovens querem saber, eu acredito que todo mundo vai gostar de saber. Então, bora. Tô ansiosa. Vamos fazer assim, primeiro. É? Pode começar já então, pastor? Bora? As pessoas estão aí? Tá bom. Tô escutando. Tá escutando bem? Tá Escutando bem? Eu tô escutando bem. De vez em quando dá uma travadinha pequenininha, mas eu tô escutando bem.
Vixe, 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 não fala assim não, pastor. Não fala assim não. Coração aqui. Eu vou Fique em colocar no paz. 4G, peraí. Calma aí, meu coração. Foi? Tá, foi. Tá Tá bonito, tá melhor? bonito. Tá ótimo. Beleza. Então, Glória a Deus. então, gente, vamos começar. A primeira pergunta: o que é ser cristão? Gente, essa pergunta, vamos começar com ela. Eu acho, antes do pastor responder, eu acho que essa pergunta é primordial, assim, para as pessoas que não conhecem o que é estar dentro da igreja, o que é seguir a Cristo. Então, ela é bem firme, assim, para ser respondida e uma pergunta bem concreta de o que é ser cristão, o que é ser a gente, entendeu? Que segue a Cristo. Muita gente também tem uma visão errada sobre o que é ser cristão, né? Acha que é só ser crente. O cristão é um estilo de vida, gente. O pastor vai explicar um pouco mais pra gente o que é esse estilo de vida perfeito que a gente... Muito bom, muito bacana. Exatamente isso, porque existe uma diferença entre estar na igreja e ser cristão. Existe uma diferença muito grande. Embora pareça ser algo antagônico, né? Até estranho, falar assim, peraí, mas o cara tá na igreja, então, amém, nossa, ele tá na igreja, ele é cristão. Não, na realidade não. Existem muitas pessoas que estão na igreja, mas ainda não conhecem o que é ser cristão. Ainda não conhecem a Cristo, mesmo estando muitas vezes 20, 30, 40 anos dentro de uma instituição, dentro de uma comunidade de fé. Então, mas na verdade, o que é ser cristão, né? A palavra cristão vem de pequeno Cristo, né? Os cristãos eles eram vistos e eles eram percebidos, eles eram identificados pelo amor. Mas vamos lá, cristão é aquele que segue a Cristo, ok? Acontece que seguir a Cristo é necessário que nós entendamos o contexto da época com relação ao que é seguir a Cristo. Então, a gente tem uma percepção, talvez até enganosa, do que é seguir a Cristo. Algo assim distante. Ah, eu estou seguindo a Jesus. Não, na verdade, seguir a Cristo é algo muito mais amplo. É algo muito sério, inclusive, né? Então, por exemplo, a palavra de Deus em Lucas 9:23 diz o seguinte: se alguém quiser me seguir, se alguém quiser vir após mim, comece renunciando a si mesmo. Tome cada dia sua cruz e siga-me. Então, o primeiro passo para a pessoa ser cristã é ela renunciar o seu eu, o seu ego, os seus conceitos, a sua mentalidade, que é uma mentalidade forjada pela cultura, pelo sistema de coisas baseado no pecado, que nós chamamos de mundo, ok? Então, se eu quero seguir a Jesus, então vamos compreender o que é seguir a Jesus. Se eu quero ir após Jesus, se eu quero andar com Jesus, então primeiro eu preciso negar esse si mesmo. Quem é esse si mesmo? A minha natureza humana, que a Bíblia chama de carne, ok? Então, eu preciso renunciar à minha natureza carnal, os meus instintos. E a palavra de Deus, quando usa o termo carne, ela usa de maneira muito delicada, porque o original trata de animal, ok? Tanto que Tiago 3, ele chama de uma concepção animalesca. Então, quando a Bíblia fala de carne, está falando de um conceito animal, do ser humano, que na sua natureza humana, ele é um animal mesmo. Ele é um animal porque ele só se preocupa em procriar, ele só se preocupa em defender o seu espaço, ele só preocupa com seus interesses alimentares. O animal, ele não tem uma percepção do outro, o outro é inimigo. O outro para o animal é sempre aquele com quem ele vai disputar o território. Você não vê um animal falando para o outro assim, olha, eu preciso
edificar, nós precisamos ter um senso moral, nós precisamos andar, caminhar conforme. Não, o animal é o seguinte, eu quero comer, você está com a minha comida, eu vou lá e vou te matar para pegar a sua comida ou para comer o próprio outro animal. Ok? Não tem um conceito, por exemplo, o leão vê o búfalo e fala assim, búfalo, como você é importante para mim. Não, o leão vai pular em cima do búfalo e vai comer. O problema é que o ser humano, Deus dotou de capacidade intelectual, de inteligência, de sabedoria, para que o ser humano, dotado desse instrumento maravilhoso, pudesse não ser um animal, mas ser um ser humano de fato. O problema é que o mundo, depois do pecado, depois do afastamento de Deus, o mundo se transformou numa alcateia de lobo, ok? Então, cada um correndo para o seu próprio interesse, cada um olhando para o seu próprio umbigo, e um mata o outro, um destrói o outro, um fala mal do outro, um fofoca, outro é sempre na intenção de destruir, e até mesmo o cérebro, dado por Deus para o bem, começa a ser usado para maquinar o mal. Isso é a natureza humana. Isso é o mundo. O mundo é uma sociedade em que as pessoas, ao invés de buscarem a paz, elas buscam a guerra, buscam o ódio, buscam destruir o outro para poder ter o que é do outro, para poder fazer do outro nada. Ok, então isso é o mundo. Pastor, com isso eu queria também já aproveitar o gancho da próxima pergunta. E como o senhor já está falando que o mundo é isso de lobos e a gente é um querendo devorar o outro, a próxima pergunta é exatamente sobre isso, sobre o que é viver no mundo. Exatamente isso. Viver no mundo, e aí, claro que aí mundo tem dois conceitos, né? A gente tem que ter uma atenção. Tem um mundo enquanto forma de existência, né? A forma, a nossa dimensão da existência, ok? Tudo que existe, né? A criação, o ar, a atmosfera, a água, enfim, isso é o mundo, ok? Mas tem um outro conceito de mundo que a Bíblia ataca, que é o conceito de mundo como sistema de coisas, sistema de pensamento, sistema de governo, sistema de agir. Então, por exemplo, nós vivemos no mundo, claro, vamos aí colocar no mundo como geológico, geologia, né, nesse mundo, mas nós vivemos também no mundo como sistema. E no mundo como sistema é o seguinte, eu pegando o trem às 5 da manhã no Itaim Paulista, ou eu pegando o trem às 6 da tarde no Brás. O mundo, se você pegar e for no Brás às 18 horas, você vai entender o que é o mundo. É cada um empurrando o outro para sentar. Ninguém está falando assim, não, senta você, meu querido. Por favor, você está tão cansado. Você já viu isso no trem? Não. Não, como assim? Não. 6 horas? Gente, eu já vi gente pisando no outro. Pisando no outro. Brigas e mais brigas terríveis no trem. Só que o trem, ele exemplifica exatamente o que é o mundo. Pessoas pisando na outra para poder se dar bem. Pessoas que, se precisar matar o outro, para que ela possa ganhar aumento, para que ela possa ter um emprego melhor, para que ela possa ter um carro melhor, ela vai matar. Ela não enxerga o outro. Então, esse é o mundo como sistema de coisas, e esse é o mundo que a Bíblia nos ensina a não copiar, a não se conformar. E os conformar, nesse sentido, é a não ter essa forma. Ok? Então, a palavra de Deus em Romanos 12 diz o seguinte: rogo-vos, pois, irmãos,
que ofereceis os vossos corpos como sacrifício vivo, santo e agradável. Ok, o que é isso? O mundo, ele é aberto, aquele conceito de porta larga, certo? O mundo, você faz aquilo que você quer sem consciência. Então, se você tiver que dar um rodo no outro, o outro cair, bater a cabeça e você sentar no lugar, legal, cada um por si, ok? Bem, Tá certo, né? O mas pessoal fala que você tá certo. a questão é que em Acho Deus, quando somos renascidos, eu acho que eu não ouvi, deu uma... Você falou que- algo? Desculpa. Não, eu falei assim que isso de derrubar, as pessoas até apoiam, porque você tem que ter o seu Ah, lugar e tudo mais. isso é verdade. Porque é uma forma de pensar. Então as pessoas falam assim, é isso aí, é. Cada um defendendo o seu, meu amigo. Você está entendendo? Bem, a questão é que o cristão, ele é em Cristo. Ele é renascido e ele nasce com uma nova natureza. O cristão, ele é aquele que renasceu e ele nasce com a natureza não mais adâmica do homem natural, mas uma natureza de Cristo. E isso gera nele, Jesus morre, né, em sacrifício para que pudéssemos ser renascidos nele, ok? Bem, agora que somos renascidos, nós oferecemos os nossos corpos, a nossa existência, agora como sacrifício vivo. O que significa sacrifício? Sacrifício significa sacro ofício, ou ofício sagrado, ok? Então, à medida que você se converte, não é mais aquela vida de qualquer jeito. Não é mais o caminho largo. É um sacro ofício. Ou seja, a partir desse momento você ofereceu sua vida a Deus e você vive esse sacro ofício. Ofício significa fazer algo, ou responsabilidade, ou obrigação de algo, certo? Sacro, sagrado, consagração. Então, a partir do momento que você renasce em Deus, em Cristo, por meio da cruz, agora sua vida é consagrada. Então, vamos lá. Ser cristão é ter uma vida consagrada. É ter uma vida onde tudo que você faz em homenagem a Deus. Eu sei que o termo foi não foi muito feliz esse termo não, homenagem não. Mas você faz para glorificar a Deus. Você faz para exaltar a Deus. Tudo que você faz com o cuidado de que agora Deus habita em você. Então, dentro de você, a sua vida agora é um templo sagrado, ok? Então, você agora vive uma vida sagrada. Então, a forma que você age no trem às 5 da manhã tem que ser sagrado. Tem que exaltar a Deus, mesmo que às vezes você fique de pé. A forma como você trata o seu irmão é sagrado. Afinal, Deus habita nele também. Então você agora vive uma vida de responsabilidade, um caminho estreito, um caminho cuidadoso, um caminho que você tem que vigiar para segui-lo. Atenção no que você está fazendo. Então, agora eu não falo tudo o que eu quero. Agora eu falo aquilo que edifica o meu próximo. Agora eu não faço tudo o que eu quero fazer, porque o que eu quero é minha carne, ou seja, é a natureza animal. Agora eu estou me estendendo um pouquinho, opa! Agora eu faço aquilo que edifica. Eu faço agora aquilo que edifica a mim e, sobretudo, edifica o meu próximo, o outro, a outra pessoa perto de mim. O pecado afastou o homem do outro, o pecado afastou o homem de Deus. Em Jesus, nós somos aproximados de Deus e nós nos aproximamos do outro. Não existe cristão, ok? Olha, presta atenção nisso, hein? Não existe a vida cristã sem aproximação. Não existe, ok? Mas isso vai entrar numa outra pergunta que vai sair daqui a pouco. Vamos lá. Próxima pergunta.
Então isso é cristão, viu? Mas tem mais coisa. Não dá para falar o que é ser cristão rapidinho, porque é um assunto muito cheio, muito complexo. Então, por exemplo, o cristão é aquele que tudo que faz glorifica a Deus. Então, por exemplo, ele tem cuidado naquilo que ele faz, para que quer comais, quer bebais, tudo que ele faça glorifique a Deus. E, inclusive, ele se preocupa com a consciência do outro, não apenas com a sua. Então, o cristão é aquele que vive esse sacro ofício, ou seja, que vive uma vida consagrada todos os dias. E se ele está com raiva, ele, em nome de Jesus, ele procura se acalmar e coloca essa raiva diante de Jesus. E ele é tardio em se irar, tardio em ficar nervoso, ele coloca isso diante de Deus. Ele vai no banheiro e ele coloca isso diante de Deus. Porque o cristão, ele tem vida consagrada. Pronto, próxima pergunta, senão eu vou me estender muito. Só para concluir, pastor, só para ser também, depois de tudo isso, o que é viver no mundo, só para concluir. Deu para escutar? Não, Não, mas deu só uma picotadinha. Não, só para ser uma resposta mais direta e objetiva, depois da explicação sobre a pergunta o que é viver no mundo. Só igual uma resposta objetiva. Ah, entendi. Ok. Viver no mundo é existir nesse mundo, o mundo como o mundo geológico, geográfico e tal, mas viver nesse mundo também é existir nesse sistema de coisas, vencendo o mundo, como Jesus nos ensinou. No mundo tereis aflições, mas eu venci o mundo. Ou seja, nesse mundo cheio de aflição, você vive nele, existe nele, mas vence o pensamento dele com um pensamento novo, o pensamento de Jesus, a metanoia, a mudança de mente. Então, nesse mundo, como você vive? Com a mudança de mente. Enquanto todo mundo está preocupado com a ostentação, você está preocupado com a simplicidade. Enquanto todo mundo está preocupado em atacar, você está preocupado em auxiliar. Em todo mundo está preocupado em concorrer, você está preocupado em colaborar. Porque o antagonismo do mundo é o reino de Deus. O reino de Deus, ele é contra o mundo, ok? E detalhe, se eu me torno amigo do mundo, eu me torno inimigo de Deus. Isso é muito sério. Então, se eu começo a praticar as coisas do mundo, como ódio, como mágoa, como malícia, como destruir o outro, tal, se eu começo a praticar esse tipo de coisa, eu estou sendo inimigo de Deus. Então, viver no mundo é isso. É existir no mundo, mas não praticar aquilo que o mundo pratica. Ok. Isso que você tinha falado sobre Cristo viver em nós, né? Deus viver em nós. Isso é muito louco, porque parece que a gente fala isso sempre como se fosse uma coisa normal, né? Tipo, nada demais assim. Mas a gente não percebe o valor que tem isso, né? Tipo, a gente tem Jesus dentro da gente, que ele levou sobre si todos os nossos pecados, entendeu? Que hoje que ele foi o sacrifício vivo e que todas as coisas estão nele. E aí entra a próxima pergunta, que é o que seria o batismo com o Espírito Santo, né? Agora que Jesus habita em nós, agora que nós somos pequenos cristos, agora que o Espírito Santo está na gente, né? O que seria esse batismo com o Espírito Santo? Muito legal. Batismo, etimologicamente, significa algo que vem sobre, ou aquilo que é imergido, né? Então, a Bíblia diz que o Espírito, quando, por exemplo, Isaías 61, o texto que Jesus leu lá em Lucas 4, né? O Espírito do Senhor está sobre mim, o Espírito do Senhor veio sobre mim. Então, o batismo do Espírito Santo é quando o Espírito Santo vem sobre mim. É quando o Espírito Santo vai sobre vocês. E vindo sobre vocês, o Espírito Santo entra em vocês. O Espírito Santo entra em mim. E quando o Espírito Santo entra em mim, eu sou batizado no Espírito Santo. Ou seja, agora eu sou habitado pelo Espírito Santo. É muito importante ressaltar que quando o Espírito Santo, no Novo Testamento, quando Jesus sobe, o Espírito Santo desce para habitar de maneira definitiva. Então, no Antigo Testamento, o Espírito Santo descia de forma pontual, por uma necessidade pontual.
Mas depois que em Cristo fomos reconduzidos a Deus, o Espírito Santo desce e passa a habitar em mim de forma permanente, definitiva. Então, o que é o batismo do Espírito Santo? É eu sendo agora habitação do Espírito Santo. Deus mora em mim. Deus habita em mim. E esse Espírito Santo agora, habitando em mim, ele começa a fazer com que as minhas atitudes glorifiquem a Jesus. O Espírito Santo habitando em mim me faz lembrar os ensinamentos de Jesus, me faz lembrar as palavras de Jesus, me faz lembrar a palavra de Deus, Espírito Santo. O Espírito Santo, ele me consola, ele me dá força. O Espírito Santo me faz compreender também a palavra de Deus. O Espírito Santo, ele me auxilia, me dirige para que eu possa fazer a vontade de Deus e assim eu glorifique o nome do Senhor. O Espírito Santo, ele também me dá dons. Ele também me dá dons para que esses dons possam edificar a igreja. Possam sim me edificar, mas sobretudo edificar o corpo. Deus tem uma preocupação sempre muito grande com relação ao corpo. Então o Espírito Santo, que desce sobre nós para sermos testemunhas e para vivermos o Evangelho, esse Espírito Santo nos capacita com dons para que o corpo seja também edificado. Esse Espírito Santo é aquele que clama por nós com gemidos inexprimíveis, quando nós nem conseguimos orar, tamanha a nossa dor ou sofrimento, ele clama por nós. O Espírito Santo é algo maravilhoso. Isso é o batismo do Espírito Santo. Detalhe, o Espírito Santo, a pessoa batizada no Espírito Santo, necessariamente ela não tem que apresentar esse ou aquele dom como evidência do batismo do Espírito Santo. Em 1 Coríntios 12, 30, diz o seguinte: os dons podem ser diversos. Tem todos os dons. Por exemplo, aí Paulo ele faz algumas perguntas, né? Paulo ele usa uma estratégia fantástica na sua forma de falar. Ele diz o seguinte: tem todos o dom de curar? Todo mundo tem dom de curar? E aí, como é uma pergunta que eu esqueci o nome, como é uma pergunta que você responde, uma pergunta já com uma... Oi? Retórica. Isso. Não. Como é uma pergunta retórica... Obrigado, gente. Como é uma pergunta retórica, a resposta é, a pergunta é, tem todo mundo o dom de curar? E a resposta é, não é todo mundo que cura. Falam todos diversas línguas? Não é todo mundo. Interpretam todos? Não. Então, veja bem, dom de línguas não é evidência, não é a única evidência do batismo do Espírito Santo. Não é. Então, por exemplo, tem pessoas que Deus vai usar para ser mestre. Outro, para ser aconselhador, orientador. Outro, para ser aquele que cura, para aquele que abraça, aquele que fala palavras de motivação, de amor. Então, os dons são diversos, ok? E qual a evidência do batismo no Espírito Santo? O fruto do Espírito. A evidência, maior evidência do batismo do Espírito Santo é o fruto do Espírito. Se o cristão se diz batizado no Espírito, mas não apresenta, não frutifica, é complicado. Então, qual é a evidência? A evidência é amor, a evidência é alegria, satisfação. O crente, por exemplo, a alegria é a satisfação da vida. Então, por exemplo, o crente, sou batizado, aleluia, né, tal. Aí, mas tá reclamando o tempo todo, tá murmurando, essa vida não presta, que coisa horrível, esses meus filhos são terríveis, que vida terrível, oh, meu Deus, e tal. Peraí, não há satisfação, né? Então, por exemplo, o crente que sou batizado no Espírito, mas o crente não tem paz, está brigando com todo mundo, encrenca com todo mundo, ninguém gosta dele, ele não gosta de ninguém, onde ele chega ele cria um círculo terrível de briga, de encrenca. Peraí, então ele não foi batizado,
no espírito. Ou o crente, Sim. por exemplo, que não é manso. Ah, o crente, eu sou batizado, aleluia, mas eu vou te bater, Isaac, eu vou quebrar sua cara e tal. Não, porque o batismo no espírito, ele se evidencia no fruto de justiça, sabe? Fruto de amor, de paz, de bondade. O crente que é batizado no espírito só faz o que é bom. Ele luta contra a sua vontade para fazer o que é bom. O crente, quer uma evidência fantástica do crente batizado no Espírito? É o crente que tem domínio próprio. O crente, eu sou batizado no Espírito, mas eu não consigo dominar a minha língua. Eu saio falando, e saio falando mal de um, falo mal de outro, e falo, língua, e não consigo controlar. Não. O crente batizado no Espírito controla a sua boca. O crente batizado no Espírito controla o seu punho, controla a sua ira, controla a sua raiva. O crente batizado no Espírito, ele começa a frutificar o fruto do Espírito e não evidenciar a obra da carne. A palavra de Deus em Gálatas 5 nos ensina que nós devemos andar no Espírito e jamais fazer a vontade da carne. E mostra qual é a vontade da carne. É ira, é competição, é facção, divisão. Hoje eu não vou assistir a live não, porque hoje é do Isaac. Divisão, meu irmão. Hoje eu não vou assistir porque o pastor não quer. Não, peraí. Não tem crente batizado no Espírito vive no corpo, como ensina 1 Coríntios 12, vive junto, vive caminhando junto, porque é batizado no Espírito, é cheio do Espírito Santo, e por isso ele renuncia a si mesmo, ele toma a sua cruz e em comunhão caminha. Não significa que o crente batizado no Espírito não tenha cérebro, não entenda que o outro pensa diferente, mas é aquele que entende que a missão salvadora de Deus é muito mais importante do que o que ele fala, o que ele pensa, o que ele é muito mais importante do que ele mesmo. Beleza? Beleza. Pastor, antes de fazer a próxima pergunta, eu queria falar para o pessoal da live que, como isso, a gente está fazendo perguntas, eu queria que vocês aí que estão assistindo, vocês fizessem perguntas que no final da live a gente vai ser uma pergunta para a gente fazer para o pastor. Então, aí, as outras perguntas a gente vai guardar e vai ficar para as próximas lives, tá bom? Isso, então, eu vou estar lendo aqui os comentários, e aí vocês vão fazendo, eu vou anotando, e aí, no final, quando a gente estiver no finalzinho, a gente faz uma pergunta, né? E as outras perguntas vão ficando para as próximas lives, ok? Bom, com isso, eu queria, pastor, fazer uma pergunta que é sobre isso que a gente está fazendo aqui agora, que é assim, por que eu devo acompanhar as lives da minha igreja? Ok, essa pergunta é muito bacana, hein? Muito legal. Vamos lá. Porque, como nós até falamos de 1 Coríntios 12, nós somos um corpo. Eclésia, né? Igreja vem de eclésia. Eclésia significa, ou eclesia, reunião dos salvos, reunião dos santos. Ok. Igreja, então, pressupõe união, unidade, estar junto. Igreja não significa necessariamente 4 paredes apenas. Claro que essas paredes físicas, elas simbolizam a nossa instituição, elas simbolizam inclusive o nosso ajuntamento. Mas igreja vai além das 4 paredes. A igreja é você e eu estarmos no mesmo propósito. A palavra de Deus diz o seguinte em Mateus 18: em verdade vos digo que tudo que ligardes na terra, onde vivemos? Na terra, né? Vivemos aqui no mundo. Tudo que é ligado aqui nesse, vou chamar de dimensão existencial humana, tudo que é ligado aqui é ligado no céu. E tudo que desligares na terra será desligado no céu. Também vos digo que se 2 de vós concordarem acerca de qualquer coisa que pedirem, isso lhes será feito por meu Pai que estás nos céus. Então, vamos lá, uma condição: concordarem. Não está falando assim, olha, e se
qualquer coisa que vocês discordarem, que vocês brigarem, que vocês, cada um vai para um lado. Não, não, não. Está falando em, primeiro, unidade e concordância. Porque onde estiver, todo mundo lê essa parte. Porque onde estiver 2 ou 3 reunidos em meu nome, ali eu estarei no meio deles. Mateus 18, 18 a 20. Foi o que nós lemos. Então vamos lá. Primeira coisa, quando nós falamos onde estiver 2 ou 3 reunidos em meu nome, ali estarei eu, nós não falamos o seguinte, em concordância. Porque Deus não está na discórdia. Deus não está na briga. Deus não está Deus não está, gente. Não tem meio termo. Não adianta falar assim, não, Senhor, eu te amo, mas eu odeio o Isaac. Não, você não ama o Isaac, você não ama a Deus. Foi o versículo que eu aprendi quando eu tinha, acho que uns 4 anos de idade, 3 anos de idade. Que cantava assim, aquele que não ama, não conhece a Deus, não conhece a Deus, não conhece a Deus. Aquele que não ama, não conhece a Deus, porque Deus é amor. 1 João 4:8. Isso é certíssimo. Eu tô demais. Eu tô muito... Se não ama, não é igreja. Se não combina, se não concorda, não é igreja. Então para que assistir a live? Eu assisto a live porque eu continuo sendo igreja mesmo na pandemia. Eu continuo sendo igreja mesmo se o mundo caiu um meteoro, eu continuo vivendo em união. Eu continuo sendo corpo. Não existe corpo dividido. Não, gente, isso é seríssimo. Porque a gente fala assim, nós somos o corpo de Cristo, mas a perna não fala com o pé. Eu sou o corpo de Cristo, mas a mão não fala com o dedo. Eu não vou com a cara do nariz. Que estranho, eu não gosto de falar de nariz, não. Mudar de assunto. Eu não vou com a cara da orelha. Mas eu não dá. Porque o corpo de Cristo é unidade, o corpo é junto. Se minha perna, uma quer ir para um lado, outra quer ir para o outro, o corpo todo vai cair no chão. Tem que haver uma sincronia. Sincronia o tempo todo. Então, a palavra de Deus ensina isso. Que nós devemos, por exemplo, em 1 Coríntios 12, 25, diz o seguinte, para que não haja divisão no corpo, mas antes tenham os membros igual cuidado uns com os outros. Então, vamos lá. Por que eu assisto a live? Eu assisto a live porque eu tenho comunhão um com o outro. Eu continuo vivendo o evangelho, cuidando um do outro. Não existe divisão. Eu não assisto a live porque é o pastor ou porque é a Nick. Eu assisto a live porque nós estamos juntos. No céu não vai ter espaço para partido, não vai ter espaço para um que não fala com o outro. No céu não vai ter essa possibilidade. E o reino de Deus já o é e ainda não, ou seja, o céu já começa aqui. O reino de Deus já começa nesse momento. Então, se nós vivemos em divisão, é momento de conserto. Porque não existe culto, não existe igreja se houver divisão, se houver pensamento diferente, se não houver perdão, se não houver retratação, se não tiver confissão de pecado, se não houver o conserto com Deus, não existe igreja, não adianta se enganar. Isso é muito sério, meus irmãos. Por quê? Nós acostumamos também com o evangelho passa-mão. Meu amor, pode pecar. Tudo bem, Deus é bom. Você é a menina dos olhos de Deus. Não é bem assim, não. Não é bem assim, não. Sabe por quê? Porque, como eu falei, ser cristão é ter agora um sacro ofício, é ter uma vida consagrada. É ter agora uma vida diferente. É busca por mortificar o corpo, como ensina a palavra de Deus. Mortificar a si mesmo. Porque agora esse corpo foi entregue como oferta a Deus. Ou seja, esse corpo agora é consagrado. Então, por que eu assisto a live? Porque eu cuido do meu irmão que está lá.
Eu valorizo, por exemplo, igual o domingo passado, a Thelma que saiu no meio do frio, frio terrível, andou cerca de 4 quilômetros a pé e foi fazer a live para as crianças. Eu valorizo. E para cuidar da minha irmã, para dizer assim, irmã, eu estou junto, porque a palavra de Deus diz que nós devemos nos alegrar com os que se alegram e chorar com os que choram. Nós temos que estar juntos. Não existe igreja de Deus se um não apoiar o outro. É mentira. É um evangelho mentiroso. Só existe evangelho de Cristo quando um apoia o outro. Quando eu olho só para os meus interesses, ah, não, essa live eu não estou interessado. Ah, não, vou assistir o Faustão. Não é corpo. Não é corpo. Ok? Por isso que eu assisto a live. Por isso que eu assisto a live, gente. Vamos lá. Por isso que vocês estão na live, gente. Por isso que é isso aí. É. Por isso que é isso aí. Ô, pastor, a gente já tá para terminar já. Infelizmente, gente, falta praticamente 15 minutinhos. Então, a gente selecionou aqui quem perguntou. E pastor, então a gente vai fazer aqui a pergunta, tá? Peraí. Eu queria abrir um complemento, né? Junto com essa resposta do pastor sobre isso de não tem. Existem dois tipos de cristãos que eu já falei, que são cristãos missionários e os cristãos como que é? São os fajutos. Então, não existe cristão que não fale de Jesus, né? Não. Se você é um cristão que você não fala de Jesus, você é um cristão fajuto, que na verdade você não é um cristão, porque todo cristão fala de Jesus, todo cristão é um missionário. Porque Jesus está aqui dentro da gente, né? Não tem como não falar. Verdade. Aí, pastor, a gente vai fazer assim. Pode falar. Desculpa, só abrindo um adendo, muito importante. Que não é só a live. A gente fala de live, mas como até o nosso irmão Paulo aqui está comentando, é fazer a visita, é estar junto mesmo, no momento de dor, no momento de sofrimento. O que acontece? Muitas vezes nós entendemos que ser cristão é deixar o crente lá, você leva para a igreja e se vira. Não. É você estar junto mesmo, gente. É você, e aí, meu irmão, você está bem? Está precisando de mim? Está precisando de alguma coisa? Estou do seu lado, ok? E claro, que até mesmo quando precisa de uma exortação, que seja uma exortação de amor, em amor, junto ali, no carinho, você entendeu? Você vai dar uma palavra de conselho sem melindrar, sem expor o irmão, você entendeu? Então, essa questão não é só... A Igreja de Cristo ela é muito mais ampla do que apenas estarmos no domingo e lá e cantarmos, amém. Não, a Igreja de Cristo é muito mais que isso. É o corpo junto, o corpo unido, o corpo presente, é um com o outro o tempo todo, né? E, inclusive, independente se é live ou independente se é na igreja, no culto, né? Olha, foi tal fulano de tal que fez esse evento. Ah, não, você entendeu? Não, vamos lá, vamos estar junto, vamos honrar a Deus com a nossa presença. Desculpa. Pode ir. Pastor, então, para a gente estar finalizando a live, a gente tem uma pergunta aqui, que é a do Valdemar Taveira Júnior. Ele perguntou aqui. Ele perguntou assim, ó, qual o fundamento do namoro cristão? Qual o fundamento do namoro cristão? Essa foi a pergunta dele aqui na live. Olha, essa pergunta ela é complexa, viu? Ela é complexa, porque na verdade o namoro cristão ele se fundamenta em tudo que o cristão se fundamenta, que é em Cristo, ok? O namoro, a vida cristã como um todo, ela é fundamentada na palavra, nas ações da palavra de Deus. Então, por exemplo, se nós já comentamos que nós temos uma vida separada, nós somos santos, né? Isso é muito importante, vida consagrada, vida de santidade, vida separada. Então, vamos lá. Nós fazemos apenas aquilo que glorifica a Deus. Se no namoro você fizer algo, para ser sincero para vocês, isso é tão sério que o cristão, na verdade, o namoro cristão deveria ser algo aí, claro que
é até utópico dizer isso, mas namoro cristão deveria ser um conhecimento e já um casamento. Não ficar com enrolação, não. Porque a Bíblia diz que nós temos que fugir da aparência do mal. Então, primeira coisa importante do namoro cristão é fugir da aparência do mal. Ah, vamos ficar sozinho ali. Não, não fica sozinho, não. Não, não. Vamos ficar ali com os pais, ali batendo um papo, né? Vamos estar juntos ali, perto de alguém. Entendeu? Ah, namoro cristão, vamos ficar 10 anos namorando. Não, não faz isso, não. Não, namoro é para casar. A Bíblia nem fala de namoro, gente. A Bíblia já fala em casamento. Não querendo ser o exagerado, mas a Bíblia ensina que nós temos que ter sabedoria, temperança, equilíbrio. Ah, tá namorando demais, cuidado. Você entendeu? Fundamenta na palavra. Peraí. Opa, eu tô, ó. Deus está aqui. Uma coisa importante é isso. Deus está em mim. Tem até uma ilustração que eu já contei na igreja de um sábio que dava aula para uns alunos e os alunos chegaram e falaram assim para o sábio: ô sábio, tá feio aqui a nossa sala de aula, tá tudo estragado. Aí o aluno pegou, o sábio pegou e falou assim: olha, vamos fazer o seguinte então, como a gente não tem dinheiro para consertar, vocês vão lá e roubam. Vão lá na cidade, roubam, o que vocês conseguirem, tragam para a gente consertar aqui a nossa sala de aula. Só tem um problema: ninguém pode ver. Aí um monte deles desceram tudo, foram lá roubar para ninguém ver. E aí um tava lá, quietinho, varrendo. Aí o sábio chegou e falou assim: ah, peraí, você não foi lá roubar, não? Tal? Ele falou: não. Por quê? Ele falou: porque o senhor falou que ninguém podia ver. E eu, se eu fosse roubar, eu estaria vendo. Então, aquilo que eu estou vendo e eu não posso fazer, eu não faço. Opa, é isso. É isso. Isso chama-se consciência. Aquilo que eu faço e eu estou vendo que não agrada a Deus, eu tenho que ter a maturidade e a consciência de não fazer, porque Deus habita em mim e Ele está vendo. Então, Ele está naquele momento. Isso parece uma coisa assim tão fictícia. Não, isso é real. Eu até teve um menino que comentou alguma coisa e falou assim que por que quando às vezes o namoro excede e tal, o casamento às vezes não é abençoado. Não é o casamento que não é abençoado. É porque não existe comprometimento com Deus. Quando nós vivemos uma vida de pecado, a vida não é abençoada. Porque bênção é justamente a presença de Deus em nós. Então, quer ter uma vida abençoada? Olha, pode doer na carne, mas continue caminhando com Deus. Gente, vale muito a pena caminhar com Deus. Vale muito a pena não apenas namorar junto com Deus, mas beber água junto com Deus, comer junto com Deus, tratar os outros junto com Deus. Isso parece utópico, mas não é. Isso é a verdade do Evangelho. Que quando vivido, gente, quando vivido, ah, a gente passa a ter uma vida plena de paz com Deus. Na verdade, quando nós temos paz com Deus, nós temos paz com tudo e com todos. Muito boa pergunta. Obrigado, Valdemar. Deus abençoe, meu irmão. Pastor, eu queria também somar, né, complementar essa pergunta dele, que como também é algo fundamental no relacionamento, é isso que o senhor falou, que a gente tem que começar um relacionamento pensando em namoro. Quer dizer, pensando em namoro. Pensando em Pensando em casamento. casamento. Pensando em casamento. Então, tipo assim, não é entrar num relacionamento e só curtir aquilo e pensar em só curtir a vida. É realmente entrar num relacionamento pensando no casamento e no futuro. Pedir a pessoa em namoro, gente, já pensando no casamento. Exatamente. E também tem outra coisa que a gente leva no nosso relacionamento aqui, eu vou falar um pouco, que toda vez quando a gente tem uma discussão ou alguma desavença, a gente sempre se pergunta, e se estivéssemos casados?
Porque as pessoas falam que o namoro é só bloquear o celular, se brigou, e cada um segue para sua casa, cada um está dentro da sua casa. Mas quando você vive um propósito de casamento, não é simplesmente você bloquear o celular e viver sua vida. Então, a gente sempre, quando a gente discute, a gente leva essa pergunta: e se estivéssemos casados? Ela ia se prender num cômodo e eu ia me Eu ia me prender. prender no banheiro e não quero falar com você. Não, gente, não dá pra fazer Não dá. isso. Então, Tem então que é dialogar. sempre conversar e resolver o problema, para não ficar isso e isso virar uma mágoa, uma bola de neve, enfim, e virar problemas futuros. Então, isso daí Você também é falou algo. uma E, claro, coisa, orando a Deus. você falou algo muito importante. Você falou algo que a gente precisa prestar muita atenção. Olha só, em tudo na vida, Deus nos chama à sabedoria. Nascer de novo, nascer em Cristo, é nascer para a sabedoria. Não existe novo nascimento sem sabedoria. Então, seja no casamento, seja nas nossas relações, é preciso saber escutar, é preciso saber calar, é preciso saber falar. Existe o tempo para escutar. E a palavra de Deus em Tiago ensina que nós devemos ser tardio a falar e tardio a se irar. Isso é sabedoria, gente. Então, tem coisa que, ao invés de nós já sairmos reagindo, é melhor calar. Fica quieto. Entendeu? Mulher, mas você não lavou a louça e tal. Não, quem mandou? Você pensa que eu sou empregada e tal. Não, não, não. Você baixa a cabecinha e vai lá e lava a louça. E depois você fala para a esposa, meu amor, eu lavei. Mas não porque você mandou, coisa assim. Porque eu faço é por amor. Eu lavei por amor a você. Entendeu? Então, é a sabedoria do convívio. Pode prestar atenção que se você observar, por exemplo, a obra da carne, lá expressa em Gálatas 5, você percebe que boa parte da obra da carne diz respeito a relacionamento. São nos relacionamentos interpessoais que nós mais pecamos. Ok? Então, existem maridos ou mulheres, e é importante que a gente tenha sabedoria nisso, que peca muito um contra o outro. Peca diante de Deus, porque maltrata o outro, achincalha o outro, humilha o outro, machuca, tem aquele relacionamento abusivo o tempo todo, ferindo o outro. Então, é necessário que vivamos o evangelho, inclusive na verdade, é dentro de casa que se vive o evangelho. E aí, cadê o perdão? Cadê o amor? Cadê a humildade? Ah, mas para minha mulher eu não sou humilde, não, porque senão ela vai montar. Não, não é assim. Ela também tem que aprender a ser humilde e não montar no homem. Entendeu? Então, o evangelho é prático. Né? Esse negócio do evangelho teórico, ai, palavras, e chega em casa, sai chutando cachorro, chutando boneca, e brigando e gritando. Isso não é evangelho. Né? Pastor, e ainda tem outra pergunta, o povo tá engajando. Eu acho que dá tempo. Eu acho que dá tempo de responder. Que essa foi da Lu, Luciana Gonçalves, a nossa Lu. E ela perguntou assim, pastor: é possível estar há anos frequentando a igreja e ainda assim não ser convertido? Não ser um cristão verdadeiro? Na verdade, não é apenas possível, como Jesus já alertava quando falava do joio e do trigo. Entendeu? Então, é possível, sim, alguém que fique na igreja por N razões, que entenda aquele ajuntamento como um ajuntamento social. Né? Nós sabemos que igreja tem duas concepções, né? A igreja militante e a igreja triunfante, né? A igreja triunfante é composta de todos os salvos, de todos os tempos, eras. Nem todo cristão inserido na igreja militante estará na igreja triunfante. Mas todo cristão da igreja triunfante, ele está na igreja militante. Ou seja, nem todo que está dentro da igreja ali, instituição, é cristão, é crente, é convertido. Nem todos. Mas todos
que são convertidos de fato, estão dentro da igreja, querendo pregar o evangelho, querendo viver o evangelho, querendo uma vida nova. Então, é possível sim uma pessoa viver anos, 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 e ela mesma no seu coração, ela sabe que ela não vive. E ela mesma no seu coração, ela fica achando que tudo isso é utópico, porque a Bíblia diz que a palavra de Deus é loucura para os que perecem. Então ela fala assim, não, essa conversinha aí é conversinha fiada, hein? Ô, conversinha fiada. Como é que eu vou ser crente assim? Como é que eu vou ser cristão? O negócio de cristão aí tá por fora. Vou lá na igreja porque eu quero ser mais bonito mesmo, porque eu quero mandar, porque eu quero fazer, porque eu quero acontecer. Eu tô lá porque é o seguinte, eu sou importante, tenho que mostrar minha inteligência, minhas habilidades. Ó, eu toco, eu faço, aconteço. Não, isso não é nada. Ser cristão vai muito além disso. Por isso que a salvação não é para todos. Chega, porque eu tô falando Fica demais. para Vamos embora. Fica Esse para a fica pra próxima próxima. live. Esse Então aí. tem que vir aqui assistir, gente, para saber o que vai dar. Tudo isso. E, pastor, isso que você falou tem a ver com aquilo, a outra pergunta que você tinha respondido, que não necessariamente porque a pessoa está na igreja, que ela é batizada, demonstra que ela está vivendo mesmo a vida com Cristo, né? Porque você falou que o que demonstra são os frutos. E é exatamente isso que se encaixou nessa última pergunta também, que demonstra os Verdade, frutos sempre, gente. Né? verdade. Nem todo cristão é crente. É... A Bíblia diz que nem todos que diz Senhor, Senhor herdarão o reino de Deus, né? O reino dos céus. Então, muitas pessoas que às vezes estão dizendo Senhor, Senhor. Claro que não cabe a nós julgar, cabe a nós amar, cabe a nós acolher, cabe a nós viver o Evangelho. Né? Nós temos a obrigação e a responsabilidade de viver a nossa vida sacra, digamos assim, a nossa vida sagrada e consagrada diante de Deus. Obrigado, gente. Obrigado também a todos que Obrigado, estão nos pastor. assistindo até agora também. Obrigado. Valeu aí, gente. Obrigada a todo mundo, gente. E assista a próxima live para saber o desfecho, que ainda tem muita pergunta interessante aqui para a gente ser bem Muita. edificado. Vai ser incrível. Né? Amém. E não se esqueçam, Pastor, hoje à noite, de participar do nosso culto, às 18h30, em nome de Tem mais. Jesus. Pois em nome não. de Jesus. Amém. Deus abençoe a todos, viu? Não, vamos ficando por aqui, gente. Deus abençoe você. Tchau, pastor. Tchau. Amém. Tchau, tchau. Deus abençoe.